Maria, sou missionário Sérgio Roberto, missionário católico, né? Não estou gravando vídeo como antigamente, vários vídeos, né? Em defesa da fé católica, porque quando chega fim de ano, a nossa correria aumenta mais, né? A gente tem pouco tempo para pregar, para estudar, para se dedicar, né? O primeiro protestante ali que perseguia a igreja, o apóstolo Paulo, ele era Saulo, perseguidor da igreja de Cristo. Quem persegue os apóstolos, quem persegue a doutrina, quem persegue essa igreja em Atos Apóstolos 2, que se tornou pública através do Paráclito, e essa igreja que foi fundada, gerada lá na cruz, o apóstolo Paulo, que era Saulo, se converteu, colocou o seu nome Paulo. Quando se converteu não era mais Saulo, era Paulo. Saulo é quando perseguia a igreja de Cristo. Hoje vemos várias essas igrejas vindas de homens perseguindo a doutrina, perseguindo a igreja. Então quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Que o apóstolo Paulo deixa bem claro. Eu sou o menor dos apóstolos porque persegui a igreja. Aqui a gente já vê uma analogia, uma igreja que foi fundada, que foi gerada e edificada sobre os apóstolos, tanto que quando o apóstolo Paulo se converteu já tinha uma igreja fundada e edificada, e a pregação de Pedro também, que edificou essa igreja. Primeiro pregar foi Pedro, e o foco do apóstolo Paulo era pegar o pastor. Quando o apóstolo Paulo vai perseguir os apóstolos, Cristo aparece a ele ali: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O apóstolo Paulo estava perseguindo Pedro, Tiago, os discípulos. O que Cristo aparece a Paulo? A Saulo, né? Por quê? Quem persegue a igreja de Cristo, quem persegue os bispos, quem persegue os sacerdotes, está perseguindo o próprio Cristo. O primeiro protestante ali perseguir. O apóstolo Saulo, ele era protestante. Quando ele se converte, ele se torna católico, apostólico romano. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 9, ó. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a igreja de Deus. Ele deixa bem simples, bem claro, tanto na palavra, que eu persegui a igreja. Eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui essa igreja. Eu perseguia os discípulos, que está edificando essa igreja. Tanto que o primeiro a ser martirizado foi Santo Estevão. O apóstolo Saulo teve participação desse martírio. Devastava a igreja, os membros da igreja, das comunidades. Que interessante, né? Tanto que, se você for catar em Coríntios 12, olha só que interessante, 12, 22, ó. Antes, pois, contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são o mais necessário. Que interessante. Foi necessário o apóstolo Paulo se converter para edificar essa igreja, de perseguidor a defensor da igreja. A igreja que ele perseguia, a igreja que ele devastava, já não é mais perseguidor, se converteu. Quando ele pregava para devastar, perseguindo a igreja, ele se converteu, foi batizado por Ananias, ele é um membro da igreja, o corpo da igreja, para pregar, para proclamar, para dar testemunho dessa igreja, para defender essa igreja, para edificar essa igreja, porque ele é o menor e o último apóstolo de todos. Que interessante. Se você for meditar aqui, que igreja é essa? Hebreus 12. Olha a mensagem do apóstolo Paulo, de perseguidor a defensor. Olha a unidade dessa igreja. Essa igreja está unida com o celestial. A nova Jerusalém, do justo que chegaram à perfeição. Hebreus 12, 22. Vós, ao contrário, vós aproximaste da montanha de Sião, da cidade de Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva, dos primeiros escritos no livro do céu. E de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Essa igreja está em sintonia com a igreja universal. Que igreja? A igreja celestial,
Porque a Coríntios, 1 Coríntios 12, 28, que isso é a cabeça dessa igreja, em João 3 ali, a João Batista declara, profetiza que essa igreja é a esposa de Cristo. Tanto o apóstolo Paulo perseguia essa igreja, agora está defendendo essa esposa, essa igreja que se tornou pública em Atos Apóstolos 2, que está em sintonia com a unidade, com a doutrina e com o pastor. Que interessante. Agora você medita aqui. Olha só que interessante. Em Atos dos Apóstolos, a Bíblia deixa bem claro. Essas igrejas vindas de homens, por exemplo, a Universal, a Assembleia, a Mundial, a Plenitude de Todo Deus e a Adventista do Sétimo Dia, as igrejas mais conhecidas, perseguem a igreja de Cristo. Está fazendo de acordo com o apóstolo Paulo fez. Aqui, ó, Atos Apóstolos 9. Aqui, ó, 1. Enquanto isso, Saulo só repetia a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou o seu príncipe dos sacerdotes, ó, e pediu-lhe a cartas para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina, né? Olha só que interessante. O texto é bem simples, ó. O apóstolo Paulo pediu carta ali aos sacerdotes para ter autorização e respaldo de perseguir os apóstolos, perseguir aquele que pregava e anunciava Jesus Cristo. Ó, 3, ó. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente e cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo disse, ó, quem é, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegue, durante te recalcitrante contra o guilhão. Quer dizer o quê? Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Pedro, Tiago, Santo Estevão, que foi martirizado. Cristo aparece ao apóstolo Paulo: Saulo, por que tu tá me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Os apóstolos, o Paulo perseguia os apóstolos. Paulo perseguia quem estava anunciando a pessoa de Jesus. Que Saulo, Jesus Cristo aparece a Saulo para mostrar para a gente, para ter esse entendimento, aquele que não é contra mim é a favor de mim. O apóstolo Paulo era contra a igreja, não era a favor. Perseguir, tanto que devastava a igreja, que foi edificada ali pelo Jesus Cristo na cruz, edificada a pregação oral por Pedro e pelos demais apóstolos. Que interessante, que é simples, cara. Se o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, Saulo, né? Que Cristo aparece a ele? Então, em Lucas 10, ou então Mateus, vamos lá, Lucas 10, ó. 10, 16. Quem vos ouve a mim, ouve. E quem me rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, dizer que Cristo enviou quem? A sua esposa, que é a igreja. Cristo enviou os apóstolos, pastor universal Pedro. Então, quem rejeita esse corpo místico, essa noiva de Cristo, a esposa de Cristo, está rejeitando o próprio Cristo. Quem rejeita a doutrina dos apóstolos, quem rejeita a pregação dos apóstolos, quem persegue a pregação dos apóstolos, está rejeitando aquele que enviou, que é Cristo. Que interessante. Para mostrar para a gente o quê? Então, Deus enviou Cristo, Cristo enviou a igreja e os apóstolos para edificar esse corpo místico que é a igreja. Então, quem persegue essa igreja, quem persegue os apóstolos, quem persegue a doutrina, quem persegue a igreja, é como Saulo. E tanto quando Saulo se converte, Atos dos Apóstolos 9, aqui ó, 17, ó. Ananias entrou na casa, impôs-lhe a mão e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, ó, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas escamas que recuperou a vista, levantou-se e foi batizado. Aqui já está, ó, apóstolo Paulo em Jerusalém. Milagres
mão de Pedro. Que interessante, ó. Aqui o apóstolo Paulo foi batizado pelo membro da igreja, pelo corpo místico. A igreja tem membros autorizados, enviado. Apóstolo Saulo era Saulo, se converteu agora, ele é Paulo, já não é perseguidor, mas defensor. Tanto que em Gálatas 9:2 Evangelho e 1 Timóteo 3,15, essa igreja é o baluarte da verdade, é sobre o pastoreio de Pedro, sobre ti, Pedro, de minha igreja, Mateus 16, 16, 18, e João 21:15, 17. Pedro apacenta minhas ovelhas, que a desapostou 42, perseverar na doutrina dos apóstolos, 32, conhecida a verdade é essa, que quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Quem faz essa pregação toda louca, toda distorcida, está perseguindo a igreja, está perseguindo a pregação que foi anunciada pelos apóstolos. Olha que interessante, ó. 19. Depois tomou o alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pela sinagoga que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: este não é aquele que perseguia em Jerusalém? Os que invocam o nome de Jesus não veio cá só para levá-lo preso ao sumo sacerdote? Que interessante, né? Quando você vê um protestante se converter realmente para essa igreja católica apostólica romana, você já acha estranho. Que ele passa mais essa igreja mais que os católicos. O apóstolo Paulo, ele se converteu, foi batizado, foi cheio, foi impactado do Espírito Santo pelo membro da igreja, se recuperou suas forças e foi proclamar, defender a igreja e anunciar a pessoa de Jesus Cristo. De perseguidor protestante a edificador da igreja. Por isso que ele é o menor de todos os apóstolos, porque eu persegui a igreja que Cristo fundou lá na cruz e sob o pastoreio de Pedro, sob o fundamento dos apóstolos. Que interessante. Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Aqui, ó, Bíblia. O verdadeiro evangelho confunde o herege. O herege lê, proclama, prega, anuncia, mas não se converte. O apóstolo Paulo conhecia. E tanto que ele fala nos seus escritos que tudo que eu conhecia, tudo que eu já fiz é esterco. Não sou eu que vivo, mas estou preso, atado à cruz de Cristo. Gálatas 2, se não me engano, 19. Que interessante. Agora você cá aqui, ó. Se você for ver Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, você vai ver a pregação de Paulo defendendo a igreja. Então, quem persegue a igreja católica, apostólica, romana, segue essas igrejas vindas de homens, está caindo nessa mesma heresia, nesse mesmo ensinamento que o apóstolo Paulo estava fazendo, perseguindo a igreja, devastando a igreja. A realidade protestante não é defender a igreja. Não é para a igreja se tornar, como diz João 3,30, pode que a igreja cresça e eu se diminua, que pode que ele cresça e eu diminua. Quer dizer o quê? A igreja que foi fundada, gerada, tem que crescer, meu. Crescer. Não é uma igrejinha que era um fundo de quintal. Que prega totalmente ao contrário a igreja que foi fundada e estabelecida lá na cruz. Em Mateus 10, Lucas 6, Marcos 3. Envio pelos apóstolos, foi enviado aos apóstolos, confiado aos apóstolos. Tanto que foi confiado ao apóstolo Paulo a revelação lá no deserto de Damasco. Então, para você ser apóstolo, tem que ter a mesma revelação e o reconhecimento. Gálatas 2,9. Por Tiago, que é coluna, Cefa, que é o bispo universal, e Tiago, que são consideradas as colunas desse corpo místico, dessa igreja mística, que vai pregar a unidade. Um só batismo, uma só fé, uma só doutrina, Efésios 4:5. Um só Espírito Santo. Olha só que interessante, a realidade é essa, cara. Sou missionário servo aberto para você entender, cara. Um protestante vir com aquela ladainha deles, com aquelas pregações deles, não dê ouvido. Não dê ouvido. Romanos
Romanos 16, 17, 18, ou em João 2, 1 ali do 11 em diante, ou 1 Timóteo, ou Tessalonicenses 3, 6, para aquele que não segue a sã doutrina, a tradição, etc. Simples, meu irmão. É fundamento e ensinamento por homens. Igreja fundador homens, que não vem lá da raiz dos apóstolos. Efésios 2:20. Salve Maria, sua missionária, servo Roberto.